Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos preparar as nossas marmitinhas da semana, organizar a nossa alimentação da semana pensando em uma alimentação saudável, prática e rápida. Se você não me conhece, me chamo Júlia Borges, sou personal trainer online e emagreci mais de 15 quilos treinando em casa e aprendendo a me alimentar melhor. Então já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui toda semana tem treinos para você treinar em casa e vídeos de rotina, receitas, alimentação saudável, como eu organizo a minha alimentação para mim e para o meu marido. E eu estou assim hoje, nesse jeito, porque eu já fui correr e fui ao mercado. Eu amo aproveitar esse gás depois do treino e já fazer algumas coisas que eu preciso fazer. Rapidinho eu vou mostrar o que eu comprei aqui para vocês. Então temos uva sem semente, requeijão light, tava na promoção esse grandão, eu já trouxe. Desodorante, cotonete, precisamos, né? É importante. Um pezão de alface, eu trouxe um porque esse aqui tá gigante. Tomate, cebola, muita cebola, banana. Esse Eupro aqui de doce de leite da Havana é o melhor que eu já tomei na minha vida. Só que eu não costumo tomar ele. E o que que eu faço? Eu jogo ele assim mesmo, dentro do congelador. Jogo não, né? Coloco ele dentro do congelador assim. Ele fica totalmente congelado. Quando eu vou consumir, eu tiro ali uns 15 minutos antes, tiro, e deixo ele derreter um pouquinho, depois eu corto, tiro ele e corto em cubinhos, assim como se fosse um sorvete. Isso aqui é sensacional. E uma embalagem dessa aqui, ó, tem 150 calorias, não tem açúcar, não tem lactose, então pode ser um lanche da tarde para você. Pode colocar um pouquinho de fruta junto se quiser, para dar um volume a mais. Dá para colocar um pouquinho de granola, pode ser uma ceia também. Nossa, eu amo. Pão francês, eu amo ter pãozinho francês em casa. Flocão de milho para os nossos cafés da manhã. Sou viciada em milho. Macarrão sem glúten, eu amo fazer salada à noite e colocar esse macarrão aqui. E eu amo esse macarrão sem glúten aqui porque é uma opção mais leve, principalmente para a noite, sem glúten, então eu gosto de variar. Tem dias que eu não consumo nada de glúten, tem dias que eu como um pãozinho, de tudo um pouco, né, gente? E esse aqui ele é com farinha de arroz, então ele é super leve, eu coloco só um pouquinho junto com a salada de frango, aí eu coloco tomate, cenoura ralada, faço um saladão, top demais. Mais tomate, batatas, muitas batatas e brócolis. Sábado e quarta, aqui no mercado perto de casa, é dia de feirão, então eu já aproveito para fazer essas compras e pegar essas compras mais barato que eu posso, né? Principalmente a base da nossa alimentação, que é o hortifruti e as proteínas. Queijo, já tenho queijo no congelador. O queijo, uma excelente dica para você pagar barato no queijo mozzarella o que eu faço. Eu compro ele em peça, de 1 quilo, 500 gramas, e eu ralo ele, eu trituro no processador, mas você pode ralar ele e guardar em saquinhos, porque em quilo, em peça, ele é mais barato do que o fatiado, né? Então eu faço assim. E aí na hora de consumir, você até economiza, porque quando ele tá ralado, você usa menos. Você coloca ali em cima do pão, coloca na receita, usa menos que a fatia. Agora, a gente vai guardar tudo isso aqui, vai higienizar o que precisa higienizar para já adiantar para a semana. Dei uma ajeitada nessa geladeira. Ali embaixo tem um frangão que eu vou assar depois e tem aipim que eu cozinhei ontem. Ali tem um bolinho de banana que eu fiz e eu gosto de guardar na geladeira porque a banana já estava bem madura, né? E depois é só esquentar. Eu guardei o pão que eu comprei em saquinhos porque eu vi uma dica uma vez de que se você deixa o pão no saco de papel, ele resseca mais rápido, ele fica seco. Então eu guardei aqui porque a gente não vai comer hoje esse pão. Guardei na geladeira, depois é só aquecer um pouquinho no air fryer, ele fica fresquinho e gostoso. E também dá para congelar assim, depois 6 minutos no air fryer, ele fica perfeito, como se tivesse saído do forno agora. Olha o tanto de fruta que eu tenho aqui, gente. Eu tenho banana, isso aqui tudo lá atrás é banana. Isso tudo aqui é abacate. Eu até coloquei mais um pouquinho aqui que ele já estava passando esse abacate. E lá atrás, isso aqui é tudo suco detox porcionado. Então eu não comprei muita fruta, aqui é morango, que eu vou fazer geleia de morango. Então eu não comprei fruta, porque é muita fruta que tem aqui nesse congelador, tá? Eu vou fazer também mousse de maracujá, que tem um maracujá e uma manga. Vou fazer mousse de maracujá fit pra nós. Então eu vou acabar com essas frutas nos próximos dias, nessas semanas.
E aí depois eu vou comprar mais frutas frescas, porque senão depois eu quero comprar carne e não tem espaço. Então eu vou começar a já deixar de molho aqui as frutas. Eu uso sempre água sanitária e atrás do rótulo tem aqui a indicação da quantidade, bem certinha para cada quantidade de água. Então, primeiro de tudo, tá vendo que a minha cozinha aqui, ela não tá uma bagunça, né? Quando você for começar os seus preparos da semana, seja o que você for fazer, arruma sua cozinha primeiro, higieniza. Eu já sequei, fiz o meu café da manhã, sequei uma louça que tinha ali. Então a minha cozinha está organizada, porque se eu começar aqui a cozinhar por cima de bagunça, eu vou ficar louca. Tem uma abobrinha ali, na verdade 2 abobrinhas, que eu quero testar 2 receitas. Eu amo ficar testando receitas diferentes. É que também, a gente que tá sempre buscando se alimentar melhor, a gente tem que ter sempre criatividade, né? E ali eu tenho 2 abobrinhas que eu quero fazer essa semana, eu vou ver se eu consigo fazer e até gravar pra vocês. A abobrinha recheada, é uma receita simples, e acho que é canelone que fala, canelone de abobrinha, que você corta a abobrinha em fatias bem fininhas, e corta ela em fatia bem fininha e grelha ela, e aí depois você enrola com um pouquinho de frango, queijo, se quiser. Faz um molho de tomate bem gostoso e faz igual um canelone mesmo. Coloca as abobrinhas recheadas dentro do molho de tomate, coloca pra gratinar assim no forno, na air fryer. Nossa, aquilo ali pode ser uma janta super low carb, né? Que fala que é baixo em carboidratos, para uma jantinha leve. E se você quiser, por exemplo, um almoço, ou até a janta, dá pra colocar um arrozinho branco do lado. Nossa, gente, eu quero testar. Agora nós vamos fazer um mousse de manga e maracujá. Gente, isso aqui fica tão bom. Aqui tem uma manga e um maracujá congelados e eu coloquei um pouquinho no micro para ele despedaçar um pouco, para ficar mais fácil de bater. Então eu coloco aqui no processador. Dá pra fazer no liquidificador também. No mixer também dá pra fazer. Um iogurte natural desnatado. Aqui você pode colocar leite em pó também. Uma dose de whey também, ou 2 doses. Dessa vez ele ficou um pouquinho mais cremoso do que da outra vez que eu fiz, que eu coloquei mais fruta, mais manga, mais maracujá, para um iogurte só. Só que agora ele vai pro freezer, então, fazendo assim, ele vai ficar mais cremoso. E você pode também dobrar a receita, pode colocar 2 iogurtes ou um iogurte para mais fruta, pode fazer ao seu gosto. Esse aqui ficou mais cremoso, ele vai pro freezer, ele vai ficar mais cremosinho depois. Vamos fazer uma geleia de morango aqui. Eu tenho 1 quilo de morango aqui, mas eu vou usar só metade, porque senão é muita geleia, sabe? E a geleia eu gosto de comer com Magic Toast, com torradinha, no meio da semana, assim. Até com iogurte natural, colocar por cima da fruta. E eu pago R$17 no quilo. Tá? Dá até pra comprar, se você compra 2 na Swift, fica 15, mas eu comprei só 1. E aí ficou 17. Aqui eu paguei R$6 em 100 gramas de xilitol e um limão. É o que eu uso. Imagina, esse aqui dá um potão gigantesco de geleia, né? Se você vai comprar no mercado, R$20, você compra um potinho daquele desse tamanho. E aqui eu sei que eu tô colocando na minha geleia fresquinha, feita em casa, e não dá trabalho. É só botar na panela e deixar aqui, né? Então eu vou colocar metade do pacote. Vamos colocar o suco de um limão. Dá pra fazer geleia de frutas vermelhas também, mas as frutas vermelhas, elas costumam ser um pouco mais caras, né? Se eu não me engano, tava R$27, então é o dobro praticamente. Às vezes no Natal, quer fazer uma coisa diferente, né? Um cheesecake, eu até uso as frutas vermelhas, mas no dia a dia a gente procura economizar, né? E aqui eu não vou colocar todo esse xilitol não, eu vou colocar só um pouco, mais ou menos metade assim. E aí depois eu experimento e coloco um pouquinho mais, porque não precisa tanto, sabe? É só pra dar tirar um pouco quebrar um pouco do azedinho, assim. Aí eu vou mexer e vou deixar reduzir e pronto. E ela ficou maravilhosa, olha só. Perfeita, né? Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho aqui e transferir para um potinho de vidro.
deixar esfriar completamente, aí eu boto na geladeira para gelar. Segundamos por aqui e hoje nós vamos fazer os almoços da semana. Já adiantar também algumas coisinhas, preparos para jantas e deixar tudo organizado, que eu quero terminar isso aqui em 1 hora. Eu já tô com o arroz ali cozinhando. Aqui, dica de vocês nos comentários, eu já triturei a cebola, que eu vou fazer carne moída. E tem dado super certo fazer na segunda-feira os almoços da semana, porque sábado eu cozinho, sábado eu fiz um frango inteiro e aí o que sobrou a gente já desfiou pra fazer recheios. Então o que sobra do final de semana, essas sobrinhas, já dá pra montar alguma refeição, já fica de almoço, janta pra semana. Arroz começou a estralar, eu já desligo, já tá num ponto ótimo pra mim. Vou tampar ele e deixar ele reservado para já montar as marmitas. Excelente dica! Eu comprei a 100 em pedaços, ali em pedaços inteiros, né? E moí ele no processador, porque a carne moída tá, vamos dizer, aqui onde eu moro, em São Paulo, capital, tá R$50 o quilo. Eu paguei R$29,90 na carne de A100, que é uma ótima carne, né? E aí eu moí no processador, né? A economia, imagina, de praticamente R$20. Eu nem sei quanto é que tá o A100 moído, mas eu sei que o patinho, por exemplo, tá R$50 o quilo, até para mais, né? Dependendo da localidade que você mora. Se você tem um processador aí potente, fica a dica para você comprar a carne. Ó, ela fica perfeitamente moída, maravilhosa. Como eu vou fazer 2 kg de carne, eu botei bastante cebola, com um pouquinho de banha de porco para refogar. E agora eu vou entrar com a carne. Já deixei até as marmitinhas separadas ali, porque enquanto vai ficando pronto o arroz, eu já vou montando as marmitinhas. Pra mim, funciona muito fazer assim as marmitinhas, sabe? Já fica na quantidade certinha, pesada, é só pegar e esquentar. Nossa, tá até pesado isso aqui. Vamos entrar com a carne, então. Aqui são 2 kg de A100, então é bastante carne. Aí eu vou fazer, uma parte eu vou deixar com molho de tomate, fazer um molhinho bem gostoso, bem molhadinho. E uma outra parte eu vou deixar sem molho, pra fazer de recheio, deixar congelado até... Porque aí, se eu quiser colocar molho, eu coloco. Se eu quiser usar de recheio pra alguma coisa, aí não tá com molho, né? Porque se for fazer, por exemplo, uma crepioca, uma tapioca, com molho ela fica mais... Ela molha a tapioca, né? Quer fazer um sanduíche, enfim, tem tantas coisas. E aí se você quer fazer um macarrão com molho, você pode fazer um molho na hora, rapidinho ali. Deixamos essa carne refogando aqui. Não precisa nem mexer muito, só de vez em quando mexe pra ela não grudar lá no fundo. Arroz pronto, carne lá refogando. Vamos para os legumes. Deixa eu pegar aqui já os cortador. Vamos cortar e higienizar brócolis e abobrinha. Vou fazer os dois misturadinhos. Temperei os legumes com cebola, sal, azeite e chimichurri defumado. Agora ele vai refogar aqui. E a carne, como são 2 quilos que tem aqui, eu vou colocar 2 colheres rasas de sal. Chimichurri defumado, capricha no tempero. E páprica defumada. Eu amo páprica defumada. O defumado, ele dá aquele gostinho diferente, né? Então, vou colocar também um colherão de sopa aqui, ó. Misturamos bem. Aí, aos poucos, se eu ver que precisa de mais tempero, daqui a pouco eu já provo, vejo se tá bom de sal. Experimento um pouquinho, né? Gente, eu sou canhota e a minha mão sempre fica na frente da câmera. Vou tentar mexer com a mão direita para não ficar tão na frente da câmera. Eu já separei uma parte da carne para ficar sem molho. E agora eu vou colocar o molho. E eu coloco esses molhos aqui, ó, de sachê mesmo, gente. Sachêzinho normal, tá? Vou colocar um sachê desse. Eu gosto de colocar um pouquinho de água dentro do sachê, porque daí já limpa bem ele e já deixa um pouquinho de molho aqui mais pra carne, para ela reduzir um pouquinho desse molho aqui, ó. A carne moída eu amo porque ela é muito versátil, né? Ela combina com tudo, ó. Combina com arroz e feijão, macarrão, pode fazer um escondidinho de batata. Meu Deus, é igual o franguinho desfiado. Esses são preparos coringas que você tem que ter no seu freezer e fazer parte da sua rotina da sua semana. Eu tenho aqui 3 batatas que eu cozinhei ontem para fazer maionese e eu não quis usar porque eu achei que a maionese não ia ficar tão cremosa. E aí eu vou bater com um pouquinho de leite e sal para aproveitar elas com aquela carne ali. Inclusive, ontem eu fiz uma maionese fit. Ficou sensacional. Eu bati 3 ovos cozidos,
70 ml de leite e 1 colher de sopa de suco de limão, pouquinho de sal, isso mais ou menos para 5 batatas. Gente, na verdade não foi ontem, foi sábado que eu cozinhei essas batatas, aí a gente jantou maionese com frango, que eu fiz um frango inteirão, maravilhoso, fiz na air fryer, deu super certo, e aí ontem a gente almoçou, porque sobrou muito, né? O meu marido, ele é doido por maionese. Só que a maionese que eu aprendi a fazer com a minha mãe, com a minha avó, vai ovo cru, vai muito óleo. E aí não dá pra você deixar assim pra comer muitos dias depois, por exemplo, fazer no máximo no dia seguinte, né? Então eu procurei fazer uma maionese que seja mais leve pra que intercale assim, de vez em quando bate vontade de comer aquela maionese da avó, da mãe, aí faz, né? Eu terminei todo o almoço meio-dia, agora é 12h20. E eu já lavei louça, já fiz várias coisas, então eu consegui terminar em 1 hora tranquilamente. Tudo finalizado, renderam 4 marmitas pra mim, de terça a sexta. Eu já separei o meu almoço de hoje num prato pra comer, agora há pouco, né? Daqui a pouquinho eu já vou almoçar. Aqui renderam 3 marmitas pro meu marido com arroz, purê, aipim com carne, todas com legumes. Ainda sobrou mais aipim lá com carne. Aqui temos o frango que o meu marido desfiou pra mim, do frangão que eu fiz final de semana. Então esse aqui vai ser para jantas da semana, recheios. A geleia que eu fiz, o mousse de maracujá, as frutas. Meu marido estava empenhado também, fez conserva de ovo de codorna pra gente colocar na salada. E esse foi o nosso cardápio da semana. Só faltou higienizar o alface e ralar mais cenoura pra semana, porque foi tudo. Deixa aqui nos comentários, você já se organiza assim? Você gosta dessa organização de marmitinhas? Ou você prefere fazendo assim todos os dias? Como é que é essa organização por aí? E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque toda semana tem vídeo assim de marmitinhas, receitas, treinos para você se exercitar em casa e emagrecer comendo bem. Um beijo e até o próximo vídeo.